O outro autor, que é muito legal, é o Robert Rosenstock, que tem esse livro que finalmente foi traduzido. Não é bem livro que tem dele em espanhol, mas é muito legal, que é Os Filmes na História, a história dos filmes e os filmes na história. E o Robert Rosenstock, eu me lembro que eu estava terminando a minha tese de doutorado e eu tinha ido fazer esse estudo na França e eu voltei de lá cheia de autores e de bibliografia. E eu estava muito incomodada com os franceses, muito, porque eu disse assim, mas essa gente é meio maluca. Eles não sabem o que eles estão chamando, né? O que eles chamam de filme de história? Uma hora é o documentário, daqui a pouco é o filme ficcional sobre um período do passado. Então aquilo era uma grande confusão. E ao mesmo tempo eles diziam, isso é bom, aquilo é ruim, não, é esse, aquele. Era uma bagunça e eu fiz todo o primeiro capítulo da minha tese só para contra-argumentar toda a discussão dos franceses. Quando eu estou terminando a minha tese, me cai nas mãos um texto do Robert Rosenstock, que pensa exatamente como eu. Aí eu disse, bom, eu vou fazer de conta que eu não li Robert Rosenstock nesse exato momento, porque eu não tenho mais tempo de reescrever nada, eu vou deixar desse jeito e vou passar a incorporar Robert Rosenstock daqui para frente. E o Robert Rosenstock, ele vai justamente trabalhar com a questão dos filmes de reconstituição histórica, na visão, inclusive, daquilo que eu estava fazendo na minha tese. Ou seja, um filme de reconstituição histórica, ele não é só uma reconstituição do passado, ele é um discurso sobre o passado. Portanto, ao contrário do que diria o Marc Ferrot, ele não é um filme inútil. Ao contrário, ele é um filme que, para o historiador, ele é extremamente importante de ser pensado. E aí entra a questão desse contexto histórico. Em que momento esse filme é feito? Com que tipos de fontes esses filmes são feitos? A partir de que tipo de pesquisa, a partir de que tipo de olhar, a partir de que tipo de demanda? E como é que a gente percebe esse discurso através desse filme, levando em conta não só o seu texto verbal, né, o seu texto, a sua narrativa, mas levando em conta toda a questão da linguagem visual. Porque isso é o mais difícil. Normalmente, e é o que eu percebo em muitos textos, quando os historiadores olham para o cinema e olham para o discurso histórico, o que eles percebem? Quais são os fatos que foram mostrados? Este fato está errado. Tem um livro chamado O Passado Imperfeito, organizado pelo Marcel Carnet. Chega a ser irritante, né? Porque todos os textos que constam ali o filme está errado. Basicamente é isso. O filme errou porque errou isso, quem disse isso não foi fulano, foi o outro. Não, mas este fato não aconteceu nesse lugar, aconteceu naquele. Ou quando muito a direção de arte foi fiel a Botando, exatamente. Aquele mobiliário, o mobiliário, me dá uma angústia. Olha, a única coisa que eu acho divertida do livro é uma entrevista do diretor, um diretor que tem lá no final, e ele diz assim: pois é, os historiadores são engraçados, são muito interessantes com seus discursos, mas vocês acham que dá para fazer um filme com isso? Ou seja, ele desmonta completamente qualquer possibilidade de pegar aquilo que a gente entende como história, o nosso encadeamento de história, e jogar isso dentro de um filme. Afinal de contas, a finalidade de um filme não é ser uma aula de história, né? A finalidade de um filme é ser um produto que alguém consuma, que alguém vá lá e pague o ingresso, assista e ao final se divirta. E se eu não me engano, eu não sei se é Rosenstock que diz isso ou se foi eu que viajei sobre isso quando eu li Rosenstock, mas é que são campos de conhecimento diferentes, assim, né? E os dois são discursos sobre o passado, tanto o filme histórico quanto a história. Mas são campos de saber diferente, e o historiador, então, é aquele narrador distanciado que dá, quando a gente vai ler um livro, aqui é a verdade, aqui é a ficção, né? Aqui existe uma verdade sobre o passado. Será o filme Vatel é uma ficção sobre o passado. Mas é uma coisa engraçada, porque eu sempre lembro do professor meu de medieval,
quando ele estava lá explicando a questão do Renascimento, assim, se a gente for pegar o Renascimento por esse autor aqui, que eu já não me lembro mais o nome, parece que o Renascimento só aconteceu nesta cidade, mas acontece que ele é especialista nessa cidade. E no Renascimento nesta cidade. Ele não estuda nenhum outro lugar. Mas se a gente for olhar, veja, aqui está o Renascimento. Não, ele está aqui, está ali, tem outros lugares, mas dentro deste livro ele só aparece aqui porque é a única coisa que o cara sabe. Uma outra coisa que disse o Le Goff, num texto que eu... Não, o Duby, um texto lindo, 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 que eu já pensei em traduzir esse texto para publicar. Ele diz assim, né? Quando me convidaram para fazer, auxiliar na preparação do roteiro do meu livro, Le Dimanche de Duverna, eu disse assim, que ótimo, claro que quero. Aí eu comecei, mas como é que eu mostro isso? O que eu me dei conta? No livro, quando eu não sei alguma coisa, eu me enrolo. Eu não sei bem isso aqui, pulo, vou falar de outra coisa que eu sei melhor, não vou ficar pensando, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. É como eu digo para os alunos, quando vocês não sabem a resposta, vocês sempre me dão uma volta e esperam que eu, né? Eu disse para vocês, quer dizer, você vai fazer qualquer tipo de reconstituição, tá? Então, no dia 7 de setembro, chovia ou fazia sol? As fontes não dizem. E aí? E essa é a grande questão. Só que no cinema tu tem que saber. Chovia ou fazia sol? Ou então ter consciência que botar um dia chuvoso no 7 de setembro é um discurso sobre aquele passado. 7 de setembro de 68, fazer um desfile chuvoso é um discurso no presente sobre aquele passado, né? Fazer um 7 de setembro cinzento, né? Essa que é a questão. Por isso que eu disse, tudo fala. As nossas escolhas falam. Eu quero mostrar uma coisa bonita, com luz ou sem luz, triste. Um enquadramento que oprime ou um enquadramento que eleva? O que eu quero? Ao fazer isso, eu já estou produzindo o meu discurso. E essa é a grande questão quando se pensa em filmes de reconstituição histórica. Então, normalmente as pessoas se prendem naquilo, não está certo ou está errado. Foi o fulano ou não foi o fulano. E não se dão conta de tudo o que perpassa o discurso a partir da estética do filme, das escolhas que se faz. Então, por exemplo, nos filmes que eu trabalhei sobre Inconfidência Mineira, gente, se a gente for olhar os autos de Devassa, um monte de pessoas sendo interrogadas. Imagina que eu vá colocar um monte de pessoas sendo interrogadas num filme. Mas tem um monte de frases legais, de depoimentos que no cinema funcionam bem. Eu vou botar cada um que fez aqueles depoimentos ou vou pegar todos os depoimentos e botar num personagem só? Essa é uma questão. Se o que me interessam são as diferentes possibilidades que atravessam os depoimentos, eu junto tudo num personagem só e aquele personagem simboliza os demais. É uma figura de linguagem, você está usando o personagem como uma metonímia. Exatamente, ele está ali. Ele representa o todo. O todo. E não uma questão. E isso serve para vários tipos de filmes, né? Então, quando a gente vai pensar em filmes que eu não cheguei lá, mas daqui a pouco eu falo, os filmes de reconstituição histórica, isso é muito bom. Uso. Mas na historiografia não é comum o uso da metonímia? O Hayden White não coloca isso? Não, sim. Mas aí é que tá. Quando a gente vai para um texto histórico, é como se... É diferente, as pessoas percebem o filme. No filme elas conseguem apontar, e muitas vezes não conseguem apontar, né? E aí lá tu fica, não, mas cadê o detalhe, cadê isso, meu pé de página e não sei mais o que. E aí você imagina filme com pé de página, né? Até que podia ser uma boa brincadeira, né? São contatos hoje. Temos essa, né? Aqui a gente tem dificuldade de escolher o personagem. Se tu pegar o Jorge Furtado, ele bota uns pés de página em algumas explicações. Mas ele fala sobre o cinema dentro do cinema. Mas é divertido isso. Chega a ser divertido. É um filme para historiador ver, né? Veja, eu sei. Mas fiz essa escolha porque era mais funcional narrativamente. Toda vez que a gente faz uma escolha que é contra a narrativa fílmica, normalmente o filme está numa porcaria.
Então, essa é a grande questão, né? Só que isso é complicado. Quem está fazendo um filme não está pensando na história. Está pensando, veja, esse fato é legal, esse personagem é legal, essa biografia vale a pena contar, vale a pena registrar. Só o fato de registrar, só o fato de contar, só o fato de colocar em movimento, já é super legal. Muitas coisas, se a gente for observar o que cada época prefere narrar enquanto histórias, nós vamos ver o que cada época estava evidentemente pensando, né?